Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Mais um vídeo aqui a gente falando sobre oráculos, trazendo um pouco dessa temática com relação aos oráculos, aos atendimentos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Edileia e eu trabalho já com os oráculos há mais de 30 anos, também dando aula na área de teologia, de psicologia, de filosofia, de pedagogia, enfim, trabalhando sobre espiritualidade, além de que, né, dou aula com os oráculos e também com os atendimentos aos oráculos e em todas as outras áreas no campo da terapia, das terapias holísticas. E eu trouxe aqui hoje uma temática que eu considero muito importante com relação à questão dos atendimentos, seja com relação ao tarô, ao baralho cigano, aos oráculos de uma maneira geral. E eu acho que isso também pode te ajudar, não somente no atendimento com os oráculos, mas no atendimento com as terapias holísticas de uma maneira geral. E a gente vai falar hoje, nessa temática, sobre o código de ética no atendimento com os oráculos, e a gente também poderia considerar aí com as terapias holísticas. Então, se você está aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? E aproveita para assinar aqui no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo na linha do tempo ou com outras pessoas que você, né, acha que é importante nesse momento. O código de ética para os atendimentos com os oráculos, ele é algo importante, considerado que o atendimento, principalmente com o tarô, com o baralho cigano, sempre foi considerado uma coisa muito marginal. O que eu estou querendo dizer, né? Que sempre foi algo que não foi muito bem visto, muito banalizado. Isso vem de uma cultura europeia, de uma cultura cristã, que havia uma desvalorização, principalmente de todas as artes oraculares, de todas as artes que trabalhavam com adivinhação, com um entendimento sobre o mundo espiritual, até porque tinha uma relação muito forte com os ciganos, principalmente no que diz respeito ao tarô e ao baralho cigano. O cristianismo teve uma grande contribuição para essa banalização. Então, de uma certa forma, todos os atendimentos com as cartas, com os oráculos, runas, a gente poderia considerar búzios e xing, isso sempre foi muito mal visto pela sociedade, principalmente porque isso ia contra os princípios cristãos. Logo, as pessoas sempre fizeram as consultas, as cartas, de uma forma muito sorrateira, muito escondida. E aí achava-se que não tinha necessidade de regularizar, de regulamentar isso. A partir do momento que as pessoas começaram a se preparar para esse atendimento, a estudar, a profissionalizar, a ter um horário estabelecido de atendimento, um valor previamente estabelecido, houve a necessidade de se elaborar esse código de ética, né? E aí, no dia 9 de março de 1913, né, na cidade de Barcelona, né, houve um grande encontro, vamos assim dizer, que se estabelece o código de ética do tarô, que, a meu ver, não é só do código, não é só para o tarô. Né? Ele é um código de ética que serve para todos os atendimentos de forma, né, que diz respeito aos oráculos, seja a astrologia, seja a numerologia, a leitura de mãos, enfim. Particularmente, eu adoto esse critério, esse código de ética para todos os atendimentos terapêuticos que eu realizo, seja com os florais, com todas as outras terapias que eu realizo. Eu sigo os princípios desse código de ética e eu acho que eles são importantes. A gente precisa lembrar que né, esse código de ética, principalmente, ele vem falar desses compromissos éticos, desses esclarecimentos, essas recomendações para um bom atendimento, que garante os princípios, né, da pessoa que está atendendo, mas também das pessoas que vão fazer a consulta. Há um temor muito grande quando a gente fala sobre a consulta aos oráculos, porque diz que vai se falar coisas que não são positivas ou não, né? Coisas ligadas aí ao negativo, vai falar quando eu vou morrer, enfim, tem uma série de coisas, mas também garante a pessoa que atende, né? O terapeuta em si, que muitas vezes falam coisas, né? A gente às vezes aborda determinados assuntos que às vezes a outra pessoa não concorda, que às vezes a outra pessoa não está preparada para ouvir. Então, há necessidade de uma sensibilidade para isso. Eu vou trazer hoje, de uma certa forma, esses princípios éticos,
né? Obviamente que eles são extensos, e aí em outros vídeos eu vou abordar cada um desses tópicos de uma forma mais detalhada. Então hoje eu quero trazer essa temática porque ela foi inclusive algo abordado aí nesses últimos meses, né? E principalmente na última semana com os alunos, reforçaram muito da importância de se abordar esse aspecto. E eu achei que era importante, era pertinente trazer isso para vocês, até porque essa área de ética, é uma área da qual eu gosto bastante, né? A ética é uma área da filosofia, e eu, como tendo feito aí o mestrado em ciências da religião, né, eu tive uma aproximação muito grande com a filosofia. Uma das disciplinas, inclusive, que eu tive muita familiaridade no curso de teologia, da qual eu já fui professora durante aí pelo menos 10 anos, né? Então, a filosofia, ela é a disciplina mãe de todas as outras áreas e da teologia, inclusive, né, da qual eu venho aí. E a ética está muito associada com essa área da filosofia, né? A ética é uma parte da filosofia que estuda os valores morais, os princípios que vão reger um bom entendimento, uma boa conduta né, das pessoas, das relações humanas. Lembrando que a filosofia, como disciplina mãe, ela vai reger todas as outras ciências, como a teologia, como a sociologia, como a antropologia, né, como a própria psicologia, todas as outras ciências vêm da filosofia, né, do estudo pelo conhecimento, pelo saber, pelo entendimento, pela boa conduta humana. Então, para que a gente precisa, na verdade, né, verdadeiramente, de um código de ética? Para que a gente tenha um bom entendimento, um bom atendimento com as cartas e que possa exatamente, né, existir um respeito pelo outro, né? Porque somos pessoas diferentes, temos hábitos diferentes, falamos idiomas diferentes, né? Nós temos hábitos, modos de viver, de se comportar de uma forma muito diferente. E às vezes nessa diferença, na maneira como nós vivemos, pode gerar desentendimentos. Então, como sempre, né, eu ouvi meu pai falar, ele fala assim, que o combinado, né, não precisa, tudo aquilo que você combina não precisa ter problemas, não vai gerar problemas depois, né? Então, uma vez que se combina as coisas, não vai ter problemas. E daí o código de ética ser tão necessário. Então, eu vou trazer 10 princípios básicos, o que eles chamam de decálogo, né? Os 10 princípios básicos para esse bom atendimento com os oráculos, que são a base para dentro do código de ética, né? Em outros vídeos eu vou abordar mais detalhadamente esse código de ética, e eu também falo muito sobre ele nos cursos de tarô e de baralho cigano que eu ministro, né? E eu vou deixar aqui também o link do curso no Sapienza, para que você possa entrar, para que você possa vir estudar com a gente, né? Ou se você quiser mesmo para um atendimento com os oráculos, que você tem os meus contatos para você entrar em contato comigo. Então vamos lá, o primeiro princípio, né? Lembrando que isso não é algo que eu escrevi, isso está no código de ética do tarô, que eu vou também deixar o link disponível para você aqui baixar e ter o acesso a esse conteúdo. Primeiro princípio, acreditamos no livre-arbítrio. As cartas indicam, mas não determinam. Isso significa que as cartas orientam. Por isso que as pessoas falam muito que as cartas, os oráculos, são uma forma de autoconhecimento. Elas nos apontam a orientação, mas a escolha pelo caminho da direita, pelo caminho da esquerda, pelo caminho do meio é sua. É sua decisão, é sua escolha. Então, as cartas vão sempre orientar, elas não estão acima. As cartas, os búzios, o zodíaco, eles vão sempre orientar. E eu costumo sempre dizer para as pessoas a seguinte questão: se aparece nas cartas é porque há oportunidade de você mudar. E as pessoas acham que aquilo que aparece nas cartas é porque vai acontecer e não tem como mudar. Não é assim. Né? Há umas semanas atrás, uma pessoa me perguntou, falou assim, nossa, uma cigana uma vez leu a minha mão e disse que eu ia morrer com 65 anos. Eu falei, então me dá sua mão, deixa eu olhar a sua mão.
Eu olhei e eu vi que realmente, na mão da pessoa, havia uma mudança importante com seus 65 anos. Mas isso não significa que ela ia desencarnar nos 65 anos, pelo menos, tanto na mão direita quanto na mão esquerda dela, não estava claro isso. O que estava claro é que ela teria uma grande oportunidade de mudanças na vida dela, mas que a vida dela seguiria depois. Então, veja, ela viveu até os 65 anos achando que ela ia desencarnar. E quando tudo parecia que ela realmente ia desencarnar, porque ela acreditou naquilo e ela estava entregando os pontos da vida dela. Mas não é assim. Ela não se questionou o que ela poderia fazer da vida dela para que houvesse uma continuidade depois. Então, esse é um ponto importante, né? Que é importante deixar claro isso. As cartas, né, os oráculos, eles vão orientar, eles não vão apontar dizendo assim, olha, é isso. E as pessoas esperam, muitas vezes, essa questão. Segundo ponto, nós que abrimos as cartas, os oráculos, nós informamos as opções, nós não tomamos as decisões. Então, os oráculos, eles não vão, as cartas, né, a leitura do I Ching, a leitura de Búzios, ele não vai tomar decisão por você. A gente vai falar para você as coisas, mas o que vai acontecer depois é responsabilidade sua. Porque se você decidir, né, cruzar os braços depois, não posso garantir que aquilo vai acontecer. E isso é um ponto importante que tá, e é o segundo princípio do Código de Ética do Tarot. Terceiro, respeitamos as diferentes formas de pensar e de fazer as coisas, não julgamos. Lembre-se sempre, se você abre as cartas, né? Simplesmente traduza, interprete. Se em algum momento você quiser opinar, deixe claro para o consulente, essa é a minha opinião, isso não é o que está nas cartas. Se o consulente tiver dúvidas, mostre a ele as cartas, fotografe para ele as cartas. Ajude a ele a entender por que aquelas cartas apareceram, né? E é importante dar para o consulente a clareza, né? Mostre para ele o mapa astral dele, mostre o desenho. Se ele não entende, então oriente a ele, indique livros, indique cursos. Porque se ele está em dúvida da sua interpretação, deixa ele claro que ele tem outras opções. É importante isso, né? Isso demonstra que você tem segurança do que você está fazendo. Quarto ponto, nós ajudamos o consulente a descobrir e desenvolver ao máximo os seus potenciais. Isso significa que, sim, os oráculos têm uma função importante de autoconhecimento. E as pessoas, por exemplo, procuram muito isso. Quando vão fazer um mapa astral, quando vão na consulta dos búzios para saber os seus orixás, elas querem entender melhor quem elas são. Quando você vai para uma consulta da numerologia, você entende os seus números, né? Você vai lá para procurar saber assim, quem eu sou. E aí, isso vai ajudar as pessoas a perceber, poxa, eu sou assim, por isso que as coisas acontecem dessa forma, porque a visão dela pode ser diferente da visão da outra, e ajudar a pessoa nesse momento também é importante. Isso significa também que muitas vezes você vai falar alguma coisa para o consulente, ele vai discordar daquilo que você está falando. Tudo bem? Isso significa que ele não está preparado para aquilo que você vai falar. Ele não está preparado para ouvir. E muito frequentemente você vai falar para o consulente. Ele não vai te ouvir e ele vai questionar depois. Quando possível, é importante deixar gravado as consultas, para que você também possa se garantir daquilo que está sendo dito. Porque você fala, mas o consulente escuta aquilo que ele quer e ele questiona muitas vezes depois. Daí a importância do código de ética. Nós detectamos possíveis dificuldades e buscamos soluções de evitá-las ou superá-las. A consulta aos oráculos tem essa função. Entender se o que eu não estou percebendo, o que eu não estou vendo, que se eu visse me ajudaria no melhor
atendimento, numa melhor consulta, numa melhor condução da minha vida. Esse é um ponto muito importante. Então, nós ajudamos o consulente a enfrentar possíveis dificuldades, mas lembre-se de respeitar as limitações do seu consulente. Isso significa que muitas vezes você vai falar 1, 2, 3 vezes e ele não vai ouvir. E muitas das vezes o consulente procura a consulta aos oráculos para falar. Ele não quer ouvir, ele quer falar. Perceba quando o consulente quer somente falar. E fale, muitas vezes, menos. Fale pontualmente. E se certifique de que ele ouviu. Esse é um outro ponto muito importante. Sexto, utilizaremos sempre uma linguagem clara e adequada. E isso é importante quando a gente está falando de não somente consultas para pessoas que são de outros países. Eu, particularmente, atendo pessoas, né, muitos portugueses, e muitas vezes, embora nós utilizemos, né, o mesmo idioma, falamos a língua portuguesa, há divergências culturais que são muito importantes. E eu tenho, né, tomado cuidado de fazer com que a pessoa assim, você entendeu o que eu falei? No próprio país, no Brasil, a gente vai perceber isso. Às vezes, algo que se fala de uma forma, né, em São Paulo é diferente no Nordeste, é diferente no Sul. Então, eu procuro sempre tomar essa atenção. Você entendeu? Tá claro? Ficou alguma dúvida? É isso mesmo? Se você não percebeu bem, né, peça para ele repetir o que você falou. É uma forma de você deixar claro se realmente, né, ficou bem compreendida a mensagem. Sétimo, tratamos com confidencialidade todas as informações que surgem em um atendimento. Isso significa que quando você vai atender homens, né, maridos, esposas, casais, pais, mães, filhos, né, às vezes, e nos atendimentos aos oráculos, diferentemente dos atendimentos psicoterápicos, que você não atende, né, marido e mulher, os atendimentos aos oráculos não tem isso. Você pode atender a todas as pessoas. Aquilo que foi dito numa consulta é naquela. Não construa pontes, não faça uma colcha de retalhos. Outro ponto, muito frequentemente, eu sei que meu marido se consultou com você, você pode confirmar para mim? Eu te indiquei uma pessoa, você atendeu ela ontem? Eu não respondo. Se eu atendi uma pessoa que você indicou, agradeço pela sua indicação. Não me pergunte se eu atendi ela. Nem me pergunte quando. É confidencial. Se a pessoa agendou, quando ela agendou. Meu marido passou com você na semana passada? Então eu não posso te confirmar isso. Pergunte para ele. Eu não sei o que se passa naquela família, eu não sei o que se passa naquela relação. E com muito mais frequência do que vocês imaginam, isso acontece. Então, a confidencialidade não é só nos assuntos abordados na consulta, mas é também no quem eu atendi. A minha relação com a pessoa que eu estou atendendo é só minha e dela. E tem um ponto também que eu gostaria de deixar muito claro. Muitas vezes eu apresento em salas, né, nos atendimentos, eu falo às vezes, eu atendi um consulente na semana passada, eu atendi uma pessoa hoje, e foi isso, isso, isso. Eu abordo essa questão, mas eu com, né, 100% das vezes. Às vezes a pessoa que eu falei que eu atendi na semana passada, eu atendi um mês passado. Às vezes eu falo que eu atendi uma mulher e na verdade eu atendi um homem. Eu mudo os personagens, eu trago o exemplo apenas como forma de ilustração para os atendimentos, para ajudar os alunos e alunas para uma boa compreensão dos casos, né? Então é importante deixar muito claro isso. Não há objetivo algum de expor alguém, porque isso é confidencial. Isso significa que nós não utilizamos em absoluto qualquer conteúdo de informação tratado nas consultas para o meu benefício, para manipular alguém, para chantagear alguém. E isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. Então, se isso está no código de ética, se isso está sendo dito aqui, é porque essa é uma informação muito importante. E eu gostaria que vocês se atentassem a isso. Se alguém faz esse tipo de, né, de manipulação, fuja desses profissionais, porque, na verdade, eles nem podem ser chamados de profissionais.
Nono, somente as ações e decisões do consulente podem mudar o seu futuro. E isso também significa, mais uma vez, trazer para o consulente a responsabilidade sobre a sua vida. Vamos lembrar, as cartas orientam, elas não tomam atitude para as pessoas. E com muita frequência, eu já falei isso num outro momento, em outro vídeo, as pessoas dizem que a culpa é dos oráculos, a culpa é das cartas. As cartas orientaram, as cartas falaram que era para fazer de tal forma, e eu fui fazer e aí deu erro. Então, entre a consulta às cartas e a ação em si, quanto tempo demorou isso? E aí a segunda pergunta é: o que aconteceu no meio do caminho? Porque, veja, você tá desconsiderando o livre-arbítrio. Você está desconsiderando qualquer questão. Você está desconsiderando o seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio do outro. Então, veja, as cartas não são superiores à sua conduta. Isso significa transferência de responsabilidade. Né? Então, é mais fácil colocar a culpa nas cartas, a culpa no mapa astral, a culpa nos búzios, do que dizer que as coisas aconteceram porque você pode ter mudado, a sua frequência vibratória pode ter mudado, a outra pessoa pode ter mudado. E se aquilo aconteceu, se aquela orientação foi dita, para você, é porque era necessário para você naquele momento. Havia um princípio. Se você não entende aquilo naquele momento, talvez não era o momento de você entender. E esse é um ponto importante, né? Há um porquê daquilo acontecer. Se você falar, não, eu quero entender aquilo de qualquer forma, então talvez você não esteja querendo entender os sinais que o universo está trazendo. É importante isso também. 10º, teremos um preço previamente estabelecido, definindo o serviço que será realizado. Isso é um outro ponto importante. Se você vai usar o tarô, os búzios, se você vai fazer uma leitura, né, se você vai usar a numerologia, se você vai usar o I Ching, se você vai usar a radiestesia, deixe claro o que você vai abordar, deixe também claro quantas perguntas o consulente vai fazer, por quanto tempo você vai atender. Deixe claro para a pessoa isso, o que você vai abordar. Também estabeleça quais são as limitações. Às vezes a pessoa traz uma questão que ela quer, é uma questão de vida, ela quer entender o que aconteceu na vida dela, por que ela está naquele momento, naquela condição. Ai, por que as coisas não dão certo para mim? E às vezes é uma consulta que é uma questão que você não vai responder isso em 15 minutos de consulta. Ela quer entender a vida dela toda em 15 minutos. Que não dá. Então, deixe claro para o consulente que às vezes aquilo que ele está comprando de você não é possível, que ele quer, né? Não é possível responder no período que ele está comprando. E o preço é importante, porque veja, eu sempre falo, um baralho, né? Uma carta de baralho, ela tem um preço. Isso tem um preço quando você vai comprar. Isso foi, né? Tem um valor, isso. O tempo que você destina para estudar, para entender os símbolos dessa carta, né? O tempo que você usa a internet, tudo tem um preço, tudo tem um custo. É importante que isso seja valorizado. É importante que você, o seu tempo, seja valorizado. E tem um outro ponto importante. Toda leitura de cartas é troca. E é importante que isso seja reconhecido das duas partes, energeticamente falando. Olha, esse vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, né? Mas também não dava para falar, né, superficialmente. Eu vou voltar aqui, né, detalhando esses 10 pontos e trazendo outros tópicos que também estão presentes no Código de Ética do Tarô.
E eu vou trazer para vocês muito com base na minha experiência. Eu já trabalho com os oráculos há 30 anos, há pelo menos, né, um pouco mais de 30 anos. Além de ter todos os atendimentos com as terapias holísticas, na minha própria experiência como professora, como terapeuta, eu gosto muito de trazer para vocês, esse é o meu olhar. Esse é um olhar que eu tenho a partir da minha experiência como professora, como terapeuta, como consulente, como ser humano. Então, essa é a minha contribuição para vocês e eu espero que tenha sido, né, contribuição para você. Se você quiser ver outros temas, outras abordagens aqui nesse canal, no meu canal, gostaria que você deixasse aqui o seu comentário, né? E gostaria de te ouvir também, né? A partir da sua experiência. É importante essa troca. Estou muito feliz com esse momento. Agradeço a você, espero você no próximo vídeo. Um beijo grande, até o próximo encontro. Beijo, gratidão. Namastê.